Alguma vez o método que você usa para evitar a gravidez falhou? Você sabia que existe uma pílula para ser usada justamente nesses casos? O contraceptivo de emergência, também conhecido como pílula do dia seguinte, está disponível no SUS, mas, como o próprio nome diz, só deve ser usado em caso de emergência e nunca de forma regular. Hoje a gente explica por quê. Você vai entender como essa pílula age no organismo, de que forma ela deve ser usada e como ter acesso a esse medicamento na rede pública de saúde. Olha só quanta informação importante, hein? Você não vai perder, né? Fique com a gente que o Ligado em Saúde começa agora mesmo. E para conversar sobre a pílula do dia seguinte, o Ligado em Saúde recebe o ginecologista e obstetra Marcelo Burlá, que é professor de obstetrícia da UF. Tudo bem, doutor Marcelo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Prazer estar em todo o programa que é informativo, que traz para a população um pouco mais de conhecimento, principalmente com a minha xará. É isso aí. Vamos começar entendendo, doutor Marcelo, em que casos a pílula do dia seguinte pode ser usada, em que casos ela é indicada? Como você falou muito bem, não é para ser usado como um contraceptivo de rotina. É para um caso de emergência. O uso principal seria o quê? Quando teve alguma relação sexual desprotegida, em casos de estupro, que precisamos sempre lembrar, onde a mulher foi absolutamente passiva, ela não teve a possibilidade de se proteger. E sempre também frisar que tendo relações sexuais, principalmente população mais jovem, mulheres mais jovens, sempre usar um método de proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis. Não é só a contracepção, é a proteção contra doenças. Porque às vezes, né, a mulher está usando uma pílula de uso regular, ou está usando o DIU, o diafragma, e não está se protegendo contra as infecções sexualmente transmissíveis, HIV, sífilis. Então, a gente bate nessa tecla aqui no Ligado em Saúde, é uma informação que a gente sempre traz. Porém, a pílula do dia seguinte, ela tem essa importância, né, doutor, de ser um recurso de emergência mesmo, para caso aconteça alguma coisa, você possa, uma falha, né, ou um esquecimento, enfim, ou até um estupro, como você muito bem colocou, ela é um recurso para que não haja gravidez. Vamos ver qual a composição dessa pílula, da pílula que está disponível no SUS? Vamos dar uma olhadinha. Olha lá, a pílula do dia seguinte que está disponível no SUS, ela é composta basicamente por um hormônio, né? Explica pra gente que hormônio é esse, e eu queria que você fizesse uma comparação também, doutor, entre ela e as pílulas que a gente já conhece mais, que são as pílulas de uso regular, né? Também compostas por hormônios. Frisar mais uma vez que é uma conquista a mulher ter direito a não engravidar quando não deseja. Isso é muito importante, acho que todo ginecologista obstetra tem que defender, toda a população tem que defender. O levonorgestrel é uma progesterona sintética. A progesterona é aquele hormônio que a gente já Mas produz. da segunda fase do ciclo, um hormônio que já é produzido pelo organismo. Estrogênio, progesterona, são hormônios esteroides. Eles são produzidos a partir do colesterol. Então, a mulher engravidou, o colesterol sobe porque tem muito estrogênio, tem progesterona natural. E essa progesterona é sintética. Normalmente, uma pílula tem 0,15 miligramas do levonorgestrel. A pílula dia seguinte vai ter 1,5 gramas, ou seja, muito acima. São 10 pílulas praticamente, 10 a 15 pílulas de uso regular, que muitas vezes são combinadas com estrogênio. São pílulas combinadas, estrogênio e progesterona. Nesse caso, usa-se só a progesterona. E como é que deve ser feito o uso dessa pílula do dia seguinte para, de fato, não haver a gravidez? A eficácia ocorre até 72 horas. Quanto mais precoce for usada, maior a eficácia. A eficácia do método a gente chama de índice de Pearl. Usando até 24 horas, por volta de 90%. Ou seja, bem alta, né, é a alta, eficácia. mas vamos imaginar de que cada 10 mulheres que usem a pílula em até 24 horas, uma vai efetivamente engravidar. Então,
pode acontecer, né? É mais um recurso, mas pode acontecer. E é importante frisar, o nome dela é pílula do dia seguinte, né? Mas não é necessário aguardar o dia seguinte para tomar a pílula. O quanto antes, mais eficaz. Talvez a pílula dos 3 dias seguintes, mas a eficácia vai cair. Se usar essa pílula com 72 horas, a eficácia dela cai. E quando que não adianta mais tomar? Depois de quanto tempo? A partir de 3 dias, a eficácia é muito pequena. Vamos imaginar que um aborto espontâneo vai ocorrer em talvez 30% das gestações. Se ela tiver uma eficácia de 50%, é muito pouco que ela está efetivamente atuando. Se houve a relação desprotegida, use a pílula o quanto antes. A gente tem uma pergunta aqui feita pelos espectadores. Vamos dar uma olhadinha? Tomei a pílula do dia seguinte, 6 horas após a relação sexual, e meu filho nasceu, tive um filho. Queria saber o que eu fiz de errado para isso acontecer. Claro que ela não deu detalhes, mas você pode apontar algumas outras práticas que possam levar a essa falha? Sim, primeiro, ela não fez nada de errado. Ela buscar essa culpa para ela não é justo. Mas se nós temos um método que tem 90% de eficácia, 10% vão efetivamente engravidar. Segundo, se esse método é usado várias vezes, a chance desses 10% ocorrerem começa a aumentar. Várias vezes que você diz assim, já estou na 5ª vez que eu uso a pílula anticoncepcional, a pílula do dia seguinte. E aí pode haver uma falha matemática que você está trazendo, Uma falha matemática. Uhum. Se são 10%, ela está jogando aquele dado onde tem 10 faces e uma que ela não quer, 5 vezes. A chance de cair a face que ela não quer, ou seja, do desfecho que ela não deseja, que é a gravidez, começa a aumentar. E se houver vômito? Porque ela tem uma concentração alta de hormônio, né? Tem mulheres que enjoam por conta disso. Náusea. Ela deve repetir essa dose? Como que a gente procede? Tem que repetir. A dose que é preconizada, como eu falei, a cartela que vem do SUS, vem 2 pílulas. O ideal é usar as 2 de uma vez. Existem alguns trabalhos que defendem que se use uma e 12 horas depois a outra. O ideal é usar as 2 juntos, mas se vomitou, tem que usar novamente a dose. Havendo vômito dentro de quanto tempo que essa dose tem que ser repetida? 2, 3 horas após a ingesta. E então aí tem que repetir. Mas é sempre bom, né, doutor, a mulher estar orientada por um profissional de saúde, né? Sim, que isso é aí importante. esse uso também fica mais seguro. É muito mais seguro do que ir numa farmácia comprar. O SUS fornece, vá fazer uma consulta, vai receber a orientação adequada. Inclusive para evitar ter relação desprotegida. Muitas vezes, quando nós informamos tudo que pode acontecer numa relação desprotegida, ela vai passar a ter uma prática sexual mais segura. E acontece também da mulher tomar a pílula do dia seguinte, ter o sangramento, como é esperado, né? O sangramento daquela menstruação, e depois descobrir que está grávida, ainda assim. Sim. Essa confusão ocorre porque, se efetivamente, vamos imaginar que ela caiu nesse grupo de 10%, usou nas primeiras 24 horas, mas muitas vezes, quando há o fenômeno da implantação, nós chamamos de nidação, há um pequeno sangramento. E ela acha que aquele pequeno sangramento foi menstruação. Não foi, foi a implantação da célula-ovo. E aí, o que você indica nesses casos, para que a mulher tenha certeza de que a gravidez não aconteceu? Ela tem que esperar. É meio uma roleta, porque se ela fizer um HCG, um beta-HCG... Que é o exame de gravidez, que é o exame de gravidez, sangue, né? Muito precoce, próxima relação, ele ainda vai estar negativo. E no momento que ele positivar, aí já não tem mais o que fazer. Então, esse exame pode ser feito até quanto tempo? A partir de quanto tempo após a relação, para que haja uma resposta segura? 14 dias é o ideal. Então, ela vai saber se efetivamente a pílula funcionou ou não. Por isso que é um método emergencial. É um método meio do desespero, não é um método para ser usado de rotina. Vamos entender agora como que essa pílula do dia seguinte, ela age no nosso organismo? Dá uma olhadinha. A pílula do dia seguinte pode agir de 2 maneiras, dependendo do momento do ciclo menstrual em que ela for usada. Se a mulher estiver na primeira fase do ciclo, a pílula inibe a liberação do óvulo pela trompa de Falópio e dificulta a locomoção do espermatozoide. Assim, o óvulo e espermatozoide não se encontram e a fecundação não acontece. Se a mulher estiver na segunda fase do ciclo e o óvulo já tiver sido liberado, a pílula provoca a descamação do endométrio,
que é aquela membrana que se desfaz toda vez que acontece a menstruação. O processo evita a gravidez ao impedir a fixação do embrião no útero. Tá aí, fica bem claro, né, para a gente entender, porque gera muitas dúvidas também a forma como essa pílula atua. Agora, nem toda mulher pode ter esse recurso. Tem algumas condições de saúde que impedem o uso da pílula do dia seguinte. Queria que você comentasse um pouquinho, explicasse que casos são esses. Sim, mais uma vez, a importância de consultar um profissional de saúde. Pacientes com doenças hepáticas, o hormônio vai ser metabolizado no fígado. Pacientes com risco de trombose devem evitar o uso dos hormônios esteroides, justamente pelo aumento de risco desses fenômenos. Então, é importante procurar um profissional e, mais uma vez, frisar para a população não fazer um uso rotineiro da pílula do dia seguinte. Então ficou muito boa a maneira como mostrou. Eu diria até talvez 3 maneiras que ela impede. Impede a ovulação, dificulta a migração pela trompa e muda a consistência do muco cervical e também faz uma descamação do endométrio. A pílula é relativamente eficaz. Ela protege, ela evita de várias maneiras, né? Mas tem uma pergunta que muita gente se faz, chegou pelo nosso Instagram, pelas nossas redes sociais. Dá uma olhadinha. Olha aí, a pergunta é justamente se essa pílula do dia seguinte, se ela é abortiva. Qual a resposta, doutor? Vamos lá, vamos para um pouco de conceito. Se ela impedir a ovulação, não houve nem concepção. Então, aí, efetivamente, na primeira fase do ciclo, ela não está funcionando como uma pílula abortiva. Ela também faz a descamação do endométrio. Então, impede a anidação. Se nós vamos considerar que a gravidez, o aborto ocorre depois da fecundação, talvez fosse. Mas é muito precoce. E não é houve o que nem o Ministério ligação, da, não é o que o Ministério da Saúde fala. Entende, né? Não Isso houve é importante a implantação gente no trazer. organismo materno. Então, em tese, acho que a maioria das correntes entende que não é uma pílula abortiva. Não houve implantação, impediu aquele fenômeno de nidação. E se essa pílula for tomada, se a mulher for mal orientada, a pílula for tomada depois, quando já há essa fixação do embrião ao útero, né? E, portanto, já há gravidez. Essa pílula pode prejudicar de alguma forma o feto? De maneira nenhuma. A progesterona, como falamos, a despeito de ser uma progesterona sintética, é um hormônio produzido pela mulher. Inclusive, é porque está se fazendo uma dose alta e impedindo a implantação, impedindo a ovulação. Mas uma mulher que deseja uma gravidez com risco de aborto, a gente dá progesterona muitas vezes. Então, a progesterona não há nenhuma evidência científica de que cause uma malformação, efeito teratogênico, efeito de malformações no feto. Mas agora, quem pode ter acesso a essa pílula no SUS? Será que tem idade mínima? E o companheiro? Será que ele pode buscar para a mulher essa pílula? A gente responde a todas essas perguntas depois do intervalo. Continue ligado na gente. O assunto de hoje é a pílula do dia seguinte. E quem conversa comigo é o ginecologista e obstetra Marcelo Burlá. Doutor Marcelo, a gente entendeu a composição da pílula do dia seguinte. Esse nomezinho pega a gente, né? Pega. A gente entendeu a composição da pílula do dia seguinte, falou, né, das contraindicações também, como ela age no organismo. E já tem um tempo que ela está disponível no SUS e desde 2012 esse acesso ainda foi mais facilitado. Queria que você comentasse isso, né? Por que é tão importante não oferecer resistência, não dificultar o acesso da mulher a esse recurso? Não, é exatamente a questão de uma conquista que a mulher tem, ela engravidar quando ela deseja. É importante que ela receba orientação desse profissional de saúde, então sempre que possível que ela vá, ou um representante legal. Isso realmente o SUS tem muitos méritos e esse é mais um dos méritos. Talvez a gente ainda consiga avançar até mais se nós conseguirmos disponibilizar outra pílula que também já existe no mercado, que tem um tempo maior e parece que tem uma eficácia maior durante 5 dias, que seria o acetato de ulipristal.
É uma outra pílula que tem 5 dias e funciona de uma maneira um pouquinho diferente, ela bloqueia receptores de progesterona. Então fica aí talvez a dica para os gestores, ver se conseguem agregar mais uma droga para evitar gestações indesejáveis. Porque a gente sabe que muitas vezes, né, o fruto de uma gestação indesejada, uma gravidez fora de hora, ela retorna para o SUS muitas vezes depois de um aborto feito ilegalmente. Essas consequências, elas vão retornar para o SUS, elas vão impactar o SUS de alguma forma, né? Então, nada mais razoável do que, de fato, o Serviço Público de Saúde facilitar o acesso dessa mulher a esse recurso tão importante que a gente já entendeu que é uma grande conquista. Agora vamos dar uma olhadinha, a gente vai mostrar como é o acesso da mulher a essa pílula do dia seguinte na Clínica de Saúde da Mulher em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Vamos ver. Nós temos uma equipe entre técnicos e enfermeiros que fazem a sala de espera. Então passam para eles todo, até mesmo o tratamento contraceptivo. Esse atendimento ele é feito primeiramente com o acolhimento na recepção, onde os nossos funcionários levam até a enfermeira. A enfermeira preenche uma documentação onde leva a nossa assistência social, onde faz todo esse acolhimento, porque é uma equipe multidisciplinar. Lembrando que esse tratamento ele não serve só para as mulheres que sofrem algum abuso, e sim para todas as mulheres, porque é um atendimento contraceptivo. Então, automaticamente, elas têm essa disponibilidade do medicamento na clínica. O atendimento de acolhimento e humanização, ele é muito importante em toda a área da saúde, principalmente quando é relacionado às mulheres. Então, elas automaticamente chegam para a gente faz essa acolhida com muita humanização, ali é feito, diagnosticado o que ela realmente precisa e a gente tenta sanar. Tá aí, né? A gente vê a importância também de haver esse acolhimento. Não é só chegar lá, pegar a pílula e ir embora. Existe um acolhimento dessa mulher, existe muitas vezes, acredito que na maioria das vezes, uma conversa para que ela também entenda as outras formas de evitar que chegue a esse ponto de ter que usar a pílula. Sim, o atendimento tem que ser, como foi muito bem mostrado, multiprofissional, não só multidisciplinar, e extremamente educativo e informativo. Acolhimento à mulher sempre tem que ser humanizado, isso tem que ser uma lei interna de cada um de nós. A mulher já está ansiosa, fragilizada, com medo de uma gravidez que ela não deseja, não é fácil também o estresse emocional nesse momento, tem que ter muito carinho no atendimento e na informação a essas mulheres. E na prática, doutor, essa pílula ela pode ser encontrada em toda a unidade básica de saúde? Onde que a mulher pode buscá-la, pode ter acesso a ela? Nas unidades que prestam atendimento à mulher. A maioria das maternidades tem, lógico, levando-se em conta as dificuldades econômicas que existem no SUS, que são muito grandes. Em alguns momentos pode haver alguma escassez, mas sempre que tem posto de atendimento, as unidades que atendem a mulheres, a pílula está disponível. Então, clínica da saúde da família, né, uma unidade básica, outras unidades básicas, aquele posto de saúde perto da sua casa e também essas unidades de referência de maior complexidade, né, onde haja realização de parto, isso tudo também a mulher pode conseguir? Sim, se não tiver naquela unidade, certamente ela vai ter orientação da onde encontrar nesse intervalo de tempo que é exíguo. Não adianta ele esperar, não, vou deixar para 3 dias, não encontrou a medicação, tá? Já passaram mais do que 72 horas, a eficácia foi embora. E existe idade mínima para se ter acesso a essa pílula? Quais são as outras regras aí para conseguir essa pílula? O parceiro, por exemplo, ele pode buscar para a mulher, para a companheira, para a namorada? Como é que é isso? O ideal é que quem vá seja efetivamente a mulher. Primeiro, demonstrando o desejo dela, a autonomia dela e não querer a gravidez. Segundo, que ela vai ter orientação do profissional de saúde. Quando se trata de médico, as outras profissões não sei, mas de médico nós não podemos prescrever medicação para um paciente que nós não examinamos. Então, é importante que ela esteja lá. Mas
existe técnica, existe a regra e existe a tática também. Às vezes, uma mulher que sofreu uma violência, ela não vai ter possibilidade, talvez, de ir lá, ela pode ter algum representante, ter alguém que vai buscar essa medicação para ela. E um outro obstáculo, muitas vezes, né, é buscar até naquele posto de saúde referência, porque ali, muitas vezes, a mulher é conhecida e aí já leva a um constrangimento maior de ter que ir até aquele espaço buscar uma pílula do dia seguinte. Isso é interessante, né? Porque essa mulher pode buscar em outros espaços também. Ela não precisa ir exatamente àquele posto de saúde, aquela unidade básica de referência da sua região. E isso é importante também para facilitar esse acesso. Esse teu olhar de sensibilidade. Isso é fundamental, porque, exatamente, a mulher está se expondo muitas vezes. Se ela está entrando num local especificamente só para um contraceptivo de emergência, ela está deixando claro que ela teve relação de uma maneira desprotegida, há que se resguardar também a privacidade da mulher sempre. É uma estratégia interessante que a gente viu até no caso de HIV/AIDS, né? De você poder ter o seu tratamento em outras unidades Sim. que não exatamente aquela da sua região, da sua regional. Acho que isso é um olhar, de fato, bem sensível para a questão, né? É você compreender as demandas de cada um, né? Obrigatório. Vamos dar uma olhadinha? A gente tem mais uma pergunta. Vamos ver. Quantas vezes no ano eu posso tomar a pílula no dia seguinte? E aí? O ideal é que o menor número de vezes possível, que ela faça uso de outros métodos. Em geral, uma vez por ano é relativamente seguro. Vamos imaginar que ela use 2 vezes por ano, mas se ela começar a fazer, como nós já comentamos aqui, de uma maneira rotineira, a possibilidade dessa gravidez vir aumenta. Mas para além dessa possibilidade da gravidez, existem efeitos colaterais também que podem ser aumentados no caso dela usar mais regularmente? Vamos antes, primeiro entender, há efeitos colaterais? Náuseas, cefaleia, é uma quantidade de hormônio bastante grande. Segundo, esse hormônio também pode tornar o ciclo dela irregular durante algum período. Isso também aumenta a chance depois de ela uma engravidar. gravidez indesejada, exatamente. Então, ela está usando uma quantidade grande de hormônios. Isso deve ser evitado. Você vê que em relação ao contraceptivo, um quinzeavos de um contraceptivo regular. E aí, ela tomando isso com uma frequência maior, outros efeitos podem acontecer a partir disso ou a intensificação apenas desses? Intensificação desses, mas imagina, uma mulher jovem que não tenha tido história de algum fenômeno trombótico, pode ocorrer esse fenômeno, que pode ser muito grave, ela fazendo uso rotineiro, a quantidade grande de hormônio, como nós falamos. Então, às vezes ela não sabe que ela tem uma trombofilia e vai acabar descobrindo usando hormônio em dose alta. Dá uma passadinha para a gente, o que seria esse evento trombótico, bem brevemente? A formação de um trombo, ou seja, ocluindo um vaso. E isso pode ter consequências muito graves. É um problema grave, né? É um problema grave. Se fizer oclusão de uma veia calibrosa, se esse trombo, se esse coágulo for liberado, ele está indo na direção do coração. Isso é bastante grave. Então fica aí mais uma vez o alerta, gente, a pílula é de emergência, não de uso rotineiro ou frequente. A gente tem mais uma dúvida, vamos dar uma olhada. Eu estava tomando pílula, fiz a transição para injeção e nesse meio tempo eu engravidei. Eu queria saber quais precauções nós devemos tomar para que isso não aconteça. Isso é bastante comum, né? A mulher mudar o método, acaba ficando desprotegido um tempo e acontece a gravidez. Diria que isso ocorre muito quando essa mudança de método não foi orientada por um profissional de saúde. Se ela resolveu, a amiga faz uso da injeção, eu vou fazer essa injeção também. Quando ela vai fazer essa injeção? Então, é importante o comparecimento dela sempre a um posto, a um hospital, a uma unidade de saúde, para ter a orientação adequada. Se há dúvidas, se isso não foi possível, ela vai mudar o método. Então, durante pelo menos um período de 15 dias, os primeiros 15 dias, que são a fase proliferativa, onde vai haver ovulação, usa o método de barreira concomitante.
que são camisinha feminina, muita gente não usa, tem um certo preconceito com ela, mas ela é hiper eficaz, assim como a masculina, né? E a camisinha masculina, que já é mais conhecida do pessoal, de uma forma geral, Sim, né? eu diria até mais, a camisinha feminina para a mulher dá autonomia. Não é ela, Com não é ele que tem que certeza. usar, não. Ela coloca e fim de papo. Com certeza. Quer ter relação nas regras dela. Ponto. E além delas, né, claro que é sempre bom, como a gente já falou aqui, pessoal, combinar, usar os métodos de barreira com os outros, mas ao todo são 9 métodos contraceptivos disponíveis no SUS e pela lei do planejamento familiar, essa mulher, essa família, o homem que queira comparecer ao posto de saúde vai ser orientado, e isso é muito importante, né? Que responde essa pergunta como você trouxe. Ele vai ser orientado, essa pessoa vai ser orientada sobre a melhor forma de se proteger, a melhor forma para aquela pessoa, que é muito individual. Sim, é elegibilidade do método. Vai se conversar com o casal, vai se conversar com a mulher, vai se entender para aquela, individualmente, para aquele casal, para aquela mulher, qual o melhor método contraceptivo. Certo, doutor? Muitíssimo obrigada. Foram muitas informações importantes. Espero que a gente consiga aí fazer com que muita gente se proteja com mais frequência. Não esqueça dos métodos de barreira e saiba da existência da pílula do dia seguinte, que é um recurso importantíssimo também. Foi um grande prazer. Até uma próxima. Até a próxima. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui. Se você só chegou agora, corre lá no site. Dá para rever este programa e todos os outros que nós já fizemos. Se quiser falar com a nossa equipe, mande mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 997018122 ou ligue gratuitamente para o 0800 701 8122. E para continuar ligado na gente, visite as nossas redes sociais, as redes sociais do Canal Saúde. Eu te encontro no próximo programa. Até lá!